Já falamos de várias estruturas celulares que têm uma correspondência aí com alguma etapa de uma empresa, de linha de montagem, empacotamento, mas tem uma equipe que é fundamental. Muitas vezes ela trabalha escondida na empresa, em horários distintos da equipe de trabalho, mas que é fundamental para que depois, durante o dia, a empresa funcione. Pois é, estamos falando da equipe de limpeza. A equipe de limpeza pode ser equiparada com os lisossomos. Então, os lisossomos ou peroxissomos podem ter aí tem a função de organizar a célula no sentido de remover alguma substância, remover alguma organela ou até mesmo digerir a própria célula numa necessidade. Bom, essas organelas, elas também estão presentes exclusivamente nas células eucariontes, embora tenhamos observado já nas células procariontes algumas vesículas que tenham enzimas que são enzimas digestivas ou até mesmo vesículas com um conteúdo um pouco mais ácido. Bom, se a função é digerir substâncias para a célula, nós estamos falando no estômago da célula, então o pH no interior dessas vesículas é um pouquinho mais ácido e nós podemos encontrar vesículas que têm diferentes naturezas. O que é isso? Vesículas que vão ter enzimas capazes de degradar proteínas, é o caso das peptidases, que vão degradar e que vão digerir os aminoácidos. Nós temos as nucleases, são aquelas enzimas que vão digerir e degradar os ácidos nucleicos. Nós podemos encontrar as lipases, que vão digerir os lipídios, dentre outras enzimas, Existem também aquelas enzimas chamadas de hidrolases. O que elas fazem? Elas vão funcionar num ambiente um pouco mais ácido e vai ocorrer a digestão dentro dos lisossomos, justamente para não prejudicar a célula. Elas não se rompem e simplesmente começam a digestão, porque senão a célula morreria se elas, de certa forma, se abrissem, ou se rompessem. Então, essas vesículas, de certa forma, elas acabam ou por fagocitose, ou de certa forma, quando penetra alguma substância pela membrana citoplasmática, elas são englobadas e acabam absorvendo e digerindo estas substâncias. Vamos falar de algumas vesículas que têm uma substância muito importante para as nossas células. São os peroxissomos. Então, derivados aí dessas vesículas, nós temos os peroxissomos que também são equivalentes, assim como os lisossomos à limpeza, só que mais especificamente, os peroxissomos são estruturas em formato arredondado, também recoberto por uma membrana, só que no interior ela tem algumas enzimas, são as oxidases, que são responsáveis pela oxidação de substâncias na célula. Mas por que isso daí é importante? Quando nós pensamos em termos evolutivos, nós temos os organismos aeróbios. E as nossas células humanas, que são aeróbias, elas vão precisar de oxigênio. Uma vez no interior da célula, quando o oxigênio ele é metabolizado, ele é quebrado, ele torna-se extremamente reativo e forma alguns derivados tóxicos, como o peróxido de hidrogênio. Se nós deixássemos o peróxido de hidrogênio no interior da célula ou a água oxigenada, nós simplesmente iríamos ter uma célula morta em poucos segundos. Então, essa água oxigenada, ela de certa forma vai ser digerida por algumas oxidases, mais especificamente a catalase, que são responsáveis por essa oxidação e remove esses derivados tóxicos no interior da célula. Então, nós temos, além do peróxido de hidrogênio, a oxidação também de ácidos graxos que vão ser utilizados para a síntese de colesterol, que nós já vimos, vão ser metabolizados e vai ter, de certa forma, toda a sua formação lá no retículo endoplasmático liso. Além disso, ela tem a matéria-prima para a oxidação, para a respiração celular, justamente com o objetivo de obter energia. Significa dizer que sem essas catalases, sem a oxidação do peróxido de hidrogênio, não vai ocorrer também a respiração celular. Então, é preciso que esse peróxido de hidrogênio também seja metabolizado para que continue o processo respiratório. Nessas reações de oxidação vai ser produzido esse peróxido e, por isso, a peroxidase é a enzima responsável pela degradação do peróxido de hidrogênio. Onde que nós encontramos mais peroxissomos? Vamos pensar naquelas células que têm uma respiração mais ativa, nas células renais,
na onde eu tenho as células hepáticas, que vai ocorrer a desintoxicação, como nós já vimos, aonde eu vou ter a necessidade de metabolizar uma maior quantidade de substâncias proteicas, aonde eu vou ter a produção de sais biliares, aonde eu preciso neutralizar substâncias tóxicas, como é o caso, né, das células biliares, e justamente aonde eu tenho uma maior demanda da enzima, que também, né, já foi comentado, que é a catalase. Bom, se elas auxiliam no processo de desintoxicação celular, eu vou ter também uma grande importância dessas organelas lá no fígado, aonde vai ter o metabolismo do álcool, de medicamentos e também de outras drogas, né? Então, elas vão ser fundamentais para a inativação e reorganização de todo o organismo vivo. Então, isso especificamente vai acontecer lá no fígado. Mas e células vegetais? Bom, nas células vegetais nós encontramos os peroxissomos, no caso aí com uma variação. Eles vão ser denominados de glioxissomos, que vão ter apenas nas células vegetais, que vão ter um ciclo específico de fotossíntese, que é o do glioxilato. Neste caso aí ele vai converter esses ácidos graxos em açúcares, que vai ser específico de apenas de algumas folhas e de algumas espécies de plantas, só para que vocês possam ter de certa forma, uma ideia, né? Tem célula vegetal? Tem também. Vai ter um outro nome, mas a função também é muito parecida. Se eles são importantes na desintoxicação, podemos nos fazer uma pergunta: será que é possível melhorar a ação desses peroxissomos e, de certa forma, melhorar a saúde? Porque hoje nós ouvimos falar muito sobre isso, é importante se desintoxicar. Tem como eu melhorar isso daí, né? Dar um plus para os nossos peroxissomos? Pois é. Existem algumas pesquisas que já têm revelado aí que existem algumas substâncias que aceleram o metabolismo e aceleram essa desintoxicação. Em outras palavras, melhoram a ação dos peroxissomos. É o caso da casca da jabuticaba e também da casca de uva, principalmente aquela uva mais escura, da uva tinta, né, da uva mais roxa. Todas essas substâncias, todas essas frutas, elas têm uma substância chamada de antocianina, e essas antocianinas, elas são precursores aí de proteínas, de certa forma vão ativar melhor essas proteínas, que vão dar uma maior vitalidade para os peroxissomos. O que é que já se sabe? É possível já observar alguns trabalhos em camundongos onde a ingestão, né, ou a alimentação desses animais utilizando a casca da jabuticaba levou aí, por exemplo, à prevenção da pré-diabetes. Então, aqueles fatores que predispõem a diabetes, como obesidade, a quantidade de gordura no sangue, então tudo isso foi observado uma prevenção. Além disso, impediu o ganho de peso em animais que foram tratados com uma dieta altamente gordurosa. Então, comparando esses dois grupos, de certa forma, houve um impedimento ou regulou o peso desses animais. Além disso, né, a ingestão da casca de jabuticaba levou e reduziu o processo inflamatório em algumas células que já estavam lesionadas, reduziu o acúmulo de gordura no fígado, melhorou, de certa forma, toda a morfologia do fígado, é como se ele apresentasse uma maior vitalidade, além de reduzir lesões em próstatas de camundongo. Lembrando que a próstata apresenta células que vão produzir uma grande quantidade de secreção e, de certa forma, o retículo endoplasmático, produção de proteínas, é algo muito ativo nestas células. Isso aconteceu, então, né, foi sendo buscado qual que é a substância responsável por isso. Essas antocianinas que estão presentes, como eu comentei, na uva e também estão presentes no caso aí na casca de jabuticaba, elas vão ter vários efeitos positivos para o metabolismo orgânico desses animais, e acredita-se também que elas estão associadas aí com benefícios na espécie humana, uma vez que nós já temos várias dietas que, de certa forma, ou algumas outras substâncias que recomendam, até medicamentos naturais que já têm aí essas antocianinas derivadas naturalmente da casca de uva e também da casca de jabuticaba. O que se sabe? Sabe-se de um efeito em nível celular dessas substâncias, que é o aumento do nível de HDL e da atividade de receptores ligados à insulina e também de algumas moléculas que estão relacionadas à proliferação desses peroxissomos. Então, é como se elas estimulassem a proliferação e a produção
dessas enzimas, dessas peroxidase e, de certa forma, melhora também a digestão de substâncias tóxicas que, porventura, a gente venha se alimentar. Tá aí uma boa aplicação e um bom uso de casca de jabuticaba e também do vinho.